Na Prever FM, você começa o dia bem informado. São 7h35, voltamos com o primeiro jornal na manhã desta quinta-feira e ele já está aqui no estúdio, já chegou de jaqueta, tá, porque lá fora tá ventando, tá friozinho, aqui dentro tá quente. Jaqueta não, japona. Japona, gente. E olha, o André foi longe nessa aí, porque japona, eu que sou mais velho aqui da bancada, eu lembrava que quando eu fazia a escola primária no Rafael de Moura Campos, não esquece da japona, né? Japona, você imaginava que era uma japona. Não, a japona era a jaqueta que você usava na época que se dava esse nome. Rodrigo Funes, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, Godinho, Ellen, uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente no dia de hoje, né? Que é o Dia Nacional do Trânsito. O Dia Nacional do Trânsito, vem aquela pergunta, né? Nós temos o que comemorar? Sem sombra de dúvida, né, Márcio? Ao longo dos anos a gente conseguiu sérias modificações aqui em Botucatu, né? Agora a criação e implantação dos agentes de trânsito, redução no número de óbitos no município. Desde 2022, graças a Deus, não temos nenhum registro de óbitos envolvendo crianças e adolescentes no município também. Então, assim, são muitos dados. Claro que tem muito trabalho pela frente, mas temos muito a comemorar, sim. E como é que fica a sua equipe quando acontece o que aconteceu na segunda-feira, na terça, principalmente com relação aos semáforos? Acho que só emendando, esse é o primeiro ano que a gente tem os agentes, né? Exato. Eles iniciaram em junho. Começaram em junho, né? Exatamente no ano em que a gente mais precisou deles aqui nessa situação, né? Exato, uma série de ocorrências, né? As obras no município, as interdições de trânsito. Então, assim, é um trabalho que é primordial. Agradeço de coração o trabalho de cada um deles. São servidores muito comprometidos com a causa, todos extremamente dedicados para o que fazem, né? E esse trabalho a gente já começou antes da situação, né? No período da manhã a gente já estava monitorando o radar meteorológico também, a gente já estava meio que em alerta, já tinha conversado com eles sobre isso e dali para frente a gente seguiu até a noite com os trabalhos contínuos, né? Passamos por cima de horário de almoço, seguimos direto até conseguir normalizar o máximo possível das ações, né? No dia seguinte a gente conseguiu finalizar, ainda tinha mais alguns cruzamentos que ficaram pendentes sem energia, mas graças a Deus tudo em funcionamento, né? Então a gente segue com a operação. O que acontece com os semáforos que são danificados? De repente o último que a gente deu a informação aqui ontem era o da Visconde Rio Branco com a Avenida Dom Lúcio. Isso. O que acontece com ele? A manutenção, vocês mandam para a empresa especializada? Como é que funciona? Ali naquele caso foi um problema de fusível, né? Ele é um equipamento eletrônico, tem o fusível como uma resistência ali para poder até suportar a alteração de carga, né? Então no momento da oscilação que teve a rede, ele não consegue rearmar. E aí existe uma proteção, para ele não gerar nenhum tipo de conflito na sinalização, ele entra no modo intermitente, que é aquele amarelo piscante, né? Então, nesse período, até a gente conseguir fazer a manutenção dele e depois já reativou. Ali na Visconde com a Vital Brasil, teve um que caiu. Isso, esse foi por causa do vento, ele acabou danificando a estrutura. Quebrou mesmo? Quebrou mesmo, a gente teve que substituir. Caramba, você vê a força do vento. Nunca vi um semáforo quebrar. Ele virou e eu passei por baixo dele, ele ficou meio que pendurado, né? Que situação incrível. É que ele mantém umas travas, né? Então não tem risco de queda, porque eles têm aquelas travas internas. Mas ele chegou a quebrar a estrutura. Agora a gente consegue aproveitar o anteparo e consegue aproveitar as lâmpadas, que é todo desmontável, né? Mas a estrutura em si dele, do conjunto, foi perdida. Fazendo uma avaliação já quase 4 dias depois do que aconteceu, os danos foram muito graves com relação a Semutran, controle de trânsito, essa questão dos semáforos, foram muito graves ou coisa que se resolveu e estava mais ou menos esperado, ou vocês sempre ficam com, a gente fala agora aqui, plano B, né? Se acontecer esse evento que vocês estavam monitorando, a gente já tem uma equipe pronta para entrar em ação. O mais crítico foram os fechamentos de vias, né? Até principalmente pelas quedas de árvores, né? A gente teve um impacto significativo que foi aqui a Major Mateus, né? Acabou fechando a Major Mateus por um grande período. Então, assim, esses são os maiores impactos, mas não tivemos vultuosos dispêndio de recurso financeiro para recuperação, né? Foi mais placa aérea para ajuste, reposicionamento e esse semáforo que foi danificado. Entendi. E a questão dos agentes de trânsito, né? Eu considero fundamental. Acho que julho, né? Você falou junho, eles começaram a trabalhar aqui na cidade de Botucatu e, coincidentemente, essas obras na Floriano Peixoto, esse desvio aqui para Vital Brasil, se não tiver a participação dos agentes de trânsito num momento crítico como esse, 17h30, 18 horas, 18h30, realmente a coisa viraria um caos, né? Exato, acaba tendo
adensamento de veículos, né? Como a gente começa a fazer esses desvios, então acabam sendo muitos veículos para uma via que já tem um outro dimensionamento, né? Então, esse papel deles, da atuação do controle de tráfego é muito importante, né? Como é que vai funcionar essa questão dos agentes? Porque eu me lembro que quando foi anunciado eram 10 vagas, acho que no concurso até era isso, né? Como é que está essa contratação? Isso já chegou, já atingiu as 10 vagas? Qual é o tipo de atuação que eles estão fazendo? Atuação que eu digo na questão até mesmo da autuação, isso já está acontecendo. Como é que está o funcionamento dos agentes, Rodrigo? A gente já começou um trabalho, André, muito antes da própria contratação deles, né? O departamento já veio estruturando com a aquisição de viaturas, com a contratação do sistema de processamento de multas de trânsito, então assim, os uniformes, então a gente já veio com toda uma estruturação antes da chegada dos agentes, para que a hora que a gente tivesse eles, a gente pudesse iniciar já com a casa pronta, né? Porque começamos do zero, né? Então implantamos essa política pública, né? Um desejo da administração, prefeito Fábio Leite, para que a gente tivesse cada vez mais controle da questão do trânsito no município, e a gente já seguiu com essas contratações antes do ingresso deles, né? O quadro previsto com 10 agentes, no momento nós temos 7 agentes em exercício e 3 que vão ingressar agora no mês de outubro. Então a gente já tem contratado também o sistema de processamento de multas de trânsito, eles já finalizaram o curso de formação de agente de trânsito e agora em outubro a gente deve seguir com a questão da fiscalização. Não é o nosso mote principal, já deixando bem claro isso para a população, mas a gente tem diversos abusos que precisamos coibir e a população precisa entender o papel dela de responsabilidade. Na questão de estacionamento, na questão de respeito à vaga do idoso, à vaga do deficiente, as rampas de estacionamento, muitos veículos acabam sendo estacionados na frente de rampas de pessoas com deficiência. Então os agentes, eles já iniciaram um momento agora, quando finalizaram o curso há uma semana atrás, de um trabalho de patrulhamento pelas vias. Eles já abordam os motoristas, os motociclistas, já dão um alerta sobre a forma de condução, já faz essa primeira introdução da mudança que a gente está implantando no município. A questão de multa, Márcio, ela é uma situação impopular. Para um governo que é eleito, não estou dizendo nesse governo, estou fazendo uma análise mais geral, mas é impopular. E aí a população que é multada, ela não gosta de receber a multa. Aí vira aquela história, é uma indústria de multas. Só que se você não multa, Rodrigo, no meu ponto de vista, você acaba criando uma legião de motoristas que fazem o que querem. E Botucatu, se a gente lembrar, vou me lembrar, sei que década era isso, mas a gente tinha os guardas de trânsito que eram da Polícia Militar. Não sei se você lembra disso. Rodrigo mais novo que a gente, Márcio, às vezes não lembra dessa informação. Posso falar o nome dos dois da Amanda, inclusive? Ficava a Márcia. Não, eu me lembro da Márcia e da Esther, que ficavam na Romando, canetando ali os carros. Acho que Polícia Militar escrevia com PH naquela época, mas eu vou falar aqui. O Jacaré e o Adão. O Jacaré eu lembro dele do Rio Bonito depois. Então, mas o Jacaré e o Adão ficavam na Amando. Eu trabalhava na Municipalista e a rádio era na Rua Amando, né? Então você constantemente via os dois. Enquanto um subia, outro descia, Amando, orientando, às vezes multando e tudo mais. E era muito comum e dava aquela sensação de segurança, de saber que ninguém ia ter nenhum tipo de infração porque tinha o policial lá. E aí a gente ficou, André. Tô dizendo até isso, mas para lembrar que a gente ficou depois que a Polícia Militar, eu não sei por qual motivo, mas deixou de multar os veículos com mais frequência, fazia autuação mais pontual e a percepção que eu tenho e que muita gente que eu converso compactua disso, é que a gente passou um tempo sem autuação. E isso não qual que é a sua avaliação disso? Isso é real? A gente ficou sem autuação? Existe uma estatística, não, as multas diminuíram, aumentaram e agora com a gente, você falou, não é a principal o objetivo, mas isso acho que precisa, não precisa? Quando a gente fala de trânsito, né, a gente pensa sempre em 3 pilares fundamentais, né? A sinalização, que é toda a parte de engenharia, a educação de trânsito e a fiscalização, que é o esforço legal. Então a gente precisa ter essas 3 áreas estruturadas para que tenha um trânsito harmonioso, né? Eu digo até além, não é indústria de multas, é indústria de infrações. Exato. Né? O volume é tão grande e fácil até para a pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento, se estiver no trânsito, que se observe aos lados, né? As pessoas, os comportamentos dos condutores aos lados seus, né? Então a gente vê muitos abusos no município, né? E as forças de segurança, elas acabam tendo outras ações, não sendo só o trânsito. Por isso da necessidade de ter esse grupamento nosso específico para a questão de trânsito, né? Porque a gente fica focado só nessa atribuição de cuidar das vias, de cuidar dos condutores, de cuidar da questão do trânsito. Então é muito importante esse trabalho, né?
E você acha que houve uma diminuição? Tem essa expectativa de melhorar essa questão de fiscalização agora? Agora com os agentes fica mais fácil por estar no nosso controle, né? As forças de segurança, o capitão Cunha, agradeço de coração o empenho de toda a corporação, sempre que a gente necessitou, já fizemos desde o ingresso dos agentes de trânsito diversas operações em conjunto com os agentes e os policiais militares. Então, assim, existe toda essa tratativa, mas existe a fiscalização que é executada a âmbito estado e a âmbito município, né? Então, agora, com a fiscalização dos agentes de trânsito, fica muito mais fácil pro acionamento da população para a gente resolver uma situação e coibir, né? O Rodrigo, para a gente poder entender o papel do agente de trânsito, de repente ele está ali trabalhando e passa uma moto com o escapamento adulterado, né? A gente sabe que é uma infração de trânsito. O que ele faz? Ele chama a polícia militar. Qual é o papel dele quando de repente passou uma ou duas motos com aquele escapamento que a gente não aguenta, tal, o barulho ensurdecedor? O que ele faz? Hoje, Márcio, pelo Código de Trânsito existem algumas prerrogativas que não existe mais aquela segregação de passado, do que era multa município e multa estado. Sim. Hoje não existe mais esse limite, né? Então os agentes de trânsito podem autuar nesse tipo de situação também, né? Então facilita muito o trabalho, né? A gente está celebrando também um convênio com o governo do estado de São Paulo da questão do pátio municipalizado de veículos, que a gente já tinha no município, encerrou o convênio, estamos fazendo as tratativas de novo para que a gente tenha esse trabalho também. Uhum. Então é uma série de ações interligadas para que a gente consiga ter uma efetividade maior das ações, né? Qual é a principal infração qual que é a campeã? Hoje é celular. Celular. Até por motociclistas, infelizmente. Não, eu vi ontem. Infelizmente. Eu perguntei justamente porque eu Isso vi é comum. ontem. Eu vi ontem na rua de casa uma moto zigue-zagueando. Eu falei, gente, o que acontece? O pessoal não bebeu, não tá na moto. Não. Exato. Ele estava com o capacete meio rosto, falando capacete celular, na testa, vendo, né? Capacete na testa, ou vendo mensagem, ou mandando. Já é infração, já começa por aí. Mandando mensagem. Aí o que se faz num momento como esse? Que não é uma rua movimentada, é uma rua tranquila. Sim, de bairro, trânsito local. Passando assim, eu falei, gente, motociclista, mas é muito comum. Outro dia também, voltando aqui da rádio, por volta de umas 10 e pouco da manhã, ali na Rafael Laurindo, uma pessoa no meio da avenida, a 5 por hora. O que está acontecendo? A motorista estava falando ao celular. Então, gente, e qual é a multa? Qual é o peso da multa? Só para o pessoal poder saber da importância de se você é multado falando ao celular num veículo. Se não me falha a memória, R$195. É que existem algumas tipificações de manuseando, né? Porque é muito comum agora com a questão dos aplicativos de mensagens, né? E o falar ao celular, né? Você sabe que o falar, claro, é uma infração, mas não é nem o mais grave. Quantas vezes você não vê a pessoão digitando com o carro em movimento? Com moto em movimento. Digitando é muito pior. Assim, é muito pior do que você falar ao celular, né? Sim. Eu recebi uma pergunta aqui, inclusive, voltando à questão das autuações. Para você, não sei se é possível explicar isso rapidamente, né? Mas o embasamento legal. Por que, por exemplo, a guarda municipal não pode fazer multa? Por que só a polícia militar pode fazer multa? Por que os agentes ainda não podem? O que eles têm que passar? Qual que é a questão legal que tem esse impedimento, Rodrigo? O Código de Trânsito brasileiro, ele explicita muito claro quem são os agentes da autoridade de trânsito, né? No caso, eu sou a autoridade de trânsito do município e os agentes de trânsito são como se fossem um braço meu, né? Então eles têm que passar por um curso de formação de 200 horas, um curso teórico de 200 horas. Só depois de contratado, obviamente. Só depois de contratado, isso. É a prefeitura que custeia essa formação deles, inclusive, né? Eles participaram desse curso de formação. Finalizando esse curso de formação, foi publicado no Diário Oficial do município essa formação deles. E aí, a partir desse momento, eles estão aptos a participar dessas ações de fiscalização. Então, é essa o trâmite e tratativa que a gente tem que cumprir pelas prerrogativas do Código de Trânsito. O Rodrigo, como é que a pintura de solo, a sinalização de solo, inclusive, e eu vou citar uma situação que eu vejo quase que diariamente. O pessoal sai do Lajado ou sai ali do batalhão da Polícia Militar aqui naquela região, são próximos um do outro, e ali o limite de velocidade 30 km por hora. Isso. E eu tô entrando na rotatória, tô quase saindo na rotatória e tô olhando do lado direito que tá vindo um carro em alta velocidade, que saiu do Lajado ou saiu ali da polícia, em alta velocidade. Eu falo assim, se eu continuar aqui, ele não vai brecar, até porque
o pare ali já está apagado também, né? Mas assim, na frente do batalhão da polícia, a pessoa imprime uma velocidade ali, tem o condomínio, não é o condomínio porque não dava nem tempo de imprimir uma velocidade, porque sai ali do Colinas e tal, né? Mas o pessoal que vem ou do Lajado ou da polícia, numa velocidade impressionante. E outro dia, eu paguei para ver, e quase que eu não estou aqui para contar a história, porque a pessoa passou e foi embora. Eu buzinei e tal, era um carro branco, placa de Piracicaba e tal, mas enfim, e aí, como é que se faz um momento desse? Tem a placa de 30 km por hora, tem a sinalização que vai apagando com o tempo e tudo mais, mas o pessoal continua abusando da velocidade. Esse trabalho contínuo, né, Márcio? Tanto o investimento que a gente faz das questões de sinalização, mas também da conscientização da população, né? É um trabalho de formiguinha que a gente vai ter que fazer para a mudança cultural da população, de entender a responsabilidade e o respeito, né? Vou programar a repintura da sinalização desse cruzamento, nossas equipes estão dedicadas a um trabalho grande de revitalização da região leste do município, né? Então, eu já me comprometo com você quanto a isso, mas esse trabalho nosso vai ser contínuo para coibir esse tipo de situação também. Aliás, esse trabalho de sinalização da Semutran, a gente tem que tirar o chapéu, parabenizar o Rodrigo aqui, para que ele leve para a equipe. São poucas equipes, a gente sabe disso. O serviço público não é inchado. E eles fazem, principalmente atendem a demanda de ouvintes de rádio. E eu vejo várias equipes durante todo o dia. Quantas equipes você tem? 2, 3? De pintura a gente está hoje no momento com 3, uma de sinalização de placas e uma de manutenção de abrigo de ônibus. E você vê em vários lugares, e parece que eles se multiplicam. Então assim, é um trabalho complicado, difícil e que é muito bem feito na cidade. Quando tem uma falha, que a população indica, rapidamente a Semutran vai lá e corrige. Então trazer aqui os parabéns a toda a equipe aí, não é um trabalho fácil também, assim mesmo. Como os agentes de segurança, é trabalho no sol. Exato. Se tá frio, se tá sol, se tá chovendo, tem que fazer o trabalho na rua. Então, a gente tem que elogiar o trabalho dessas pessoas que fazem em prol da sociedade, né? Não, sem contar também que tem que contar com a paciência do motorista também, gente. Você acha que o pessoal da Semutran ia interromper o trânsito ali, naquele horário, porque gosta? Não. Tem que fazer o trabalho, porque alguém reclamou, porque tá visível que precisa demarcar o solo novamente, enfim. Bom, nós temos pergunta de ouvinte, né? Temos uma pergunta aqui do Leandro Leonardo. Ele falou: bom dia à bancada do Primeiro Jornal. Uma pergunta ao Rodrigo Fumes. Eu queria passar uma demanda ao senhor. Eu resido na rua José Pedretti Tílio, no Jardim Brasil, e nós, moradores, estamos necessitando de um redutor de velocidade ali, tendo em vista que temos uma lombada de frente a um ecoponto e depois não tem mais nenhum. Aí depois que recaparam o asfalto, motoristas transitam em alta velocidade, inclusive avançando o pare. Estou me referindo à travessa da rua Raul Torres, até o ecoponto. Gostaria de saber qual a possibilidade de se fazer um estudo para ver o que dá para ser feito ali. Detalhes na esquina da Raul Torres tem uma praça que de final de semana fica lotada de crianças e mesmo assim os motoristas não respeitam. Bom dia, Leandro, agradeço a sua solicitação. Vamos até o local para verificar a possibilidade. Até peço, Ellen, depois para você me encaminhar para facilitar. Já tá? Ótimo. O Rodrigo, quando os agentes foram contratados, alguns pontos críticos já eram identificados. A gente falava aqui todo dia, saída, o pessoal que está indo para a Unesp, Dante Delmanto e tudo mais, acidentes de trânsito acontecendo e tudo mais. Naquele ponto, os agentes estão atuando? Já começaram, Márcio. A gente já dividiu 3 equipes, né? Atuando nessas vias de grande fluxo, né? Então eu tenho um agente que fica dedicado para cuidar da Leonardo Vilas Boas, Camilo Mazzoni e Dante Delmanto. Outro que fica para essa região da Vila dos Lavradores e outro para a região central. Então, nesse momento, a gente já tem, nesses horários de pico, uma equipe alternada, tanto na manhã quanto na tarde, já fazendo esse patrulhamento, já identificando N situações, atendendo ocorrências e tudo mais. Qual é o ponto mais crítico, mais perigoso da cidade que requer mais atenção? Dante Delmanto, o fluxo é muito intenso, né? Tá. Aquela região ali do Panorama Mall, que teve aquelas alterações ali próximo à Van e tudo mais, como é que tá aquela ali, rotatória, como é que tá ali? Ali a gente teve uma redução significativa, tanto da questão de fluxo quanto de sinistros de trânsito. Funcionaram, né? Estabilizou muito bem ali. Que bom, né? Que bom, porque a gente ficava na expectativa. Vocês também, né? Ficavam na expectativa, né? Não, e anterior até a mudança, nós fizemos um acompanhamento, né? A gente faz com o nosso carro até para não ter a viatura ali caracterizada para mobilizar alguma mudança de fluxo e de atenção da população. Então a gente vai descaracterizado para fazer o acompanhamento e identificar o que está acontecendo no local, né? Era cada aberração que a gente identificou que era terrível, né? Então por isso que a gente agiu daquela forma e fez todas as adequações e
e resolvemos aquele problema ali, tá fluindo muito bem. Outro ponto, Márcio, que é importante a gente tocar aqui e entender o que pode ser feito naquele local. A Dante Delmanto é uma entrada. A outra, que tem grande fluxo, é quando sai do Domingos Sartori entrando ali pela Rua Campos Salles. Visconde do Rio Branco, Campos Salles, ali, né? Aquele entroncamento, principalmente em horário de pico. Quem vai atravessar a Vital Brasil ali, no horário de manhãzinha, quem vai levar a criança na escola, agora há pouco ali, o trânsito fica uma loucura. Na hora do almoço, mesma coisa, e no final de tarde. Só que ali, Rodrigo, a questão é que até a Praça Brasil-Japão e voltar para a pista, ela é da Rodovias do Tietê, não é uma via municipal. Isso não tem como mudar, desmembrar, porque toda vez que você precisa fazer alguma coisa ali, tem que pedir autorização para a Rodovias do Tietê. Não sei se isso, você já se acostumou com isso, se é tranquilo, mas pelo lado do município parece que isso é tão difícil. A gente já fez inclusive solicitação para eles quanto a interferências nesse cruzamento, né? Ali tem o registro de alguns sinistros de trânsito, então a gente já fez esse pedido inclusive para eles. Já tivemos ali um radar. Isso, verdade. Há muitos anos. Fixo. Foi retirado, mas não sei se naquela época já era Rodovias do Tietê, ainda não tinha. Foi eu acho que não era, acho que não era. É possível instalação de radar? O que fazer ali para melhorar aquele fluxo? Até o domínio ali na reta da praça a gente não pode fazer nenhuma interferência. Ali é total responsabilidade da concessionária. Então a gente fica refém nisso. Até pergunto que assim, acho que tá na hora do município pensar numa alternativa para isso. Sim. Vamos assumir, entrar na justiça, falando porque tá dentro da cidade. Não é justo a gente depender de uma concessionária que melhorou um pouquinho agora, não sei se é a sua opinião, mas é difícil você lidar com esse pessoal. É muito burocrático. Aqui na cidade. É muito burocrático. Você vai fazer qualquer reivindicação, de repente não tem a agilidade que a cidade precisa, né? Me lembro que o Rodrigo instalou uma placa na Rondon uma vez para falar do acesso do AME. No outro dia eles foram lá e tiraram a placa. Não, é impressionante, né? Eu acho que toda vez, né, quando de novas concessões, precisa ser revisto, tem que ter um critério melhor para evitar situações que a gente futuramente vai vivenciar como está acontecendo agora, né? Rodrigo, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui e gentilmente atender a nossa solicitação no Dia Nacional do Trânsito, cumprimentar você pelo trabalho e toda a sua equipe e que o motorista, que o motociclista, que os condutores de veículos aqui em Botucatu tenham, acima de tudo, tranquilidade. A cidade está vivendo obras, desvios e tudo mais, uma série de questões envolvidas, mas que tenham tranquilidade, bom senso acima de tudo, para que a gente tenha um trânsito numa cidade que já tem uma quantidade gigantesca de veículos, que a gente tenha, acima de tudo, calma, tranquilidade e bom senso, né? Exatamente, Márcio, muito profícua essa sua fala, e a gente demanda da população isso, né? O respeito às regras de trânsito, uma colaboração mútua, né? O município faz as suas ações, mas a gente depende também do comportamento dos condutores, né? Esse ano a gente já conseguiu, comparado a alguns dados do Infociga, né, que é o sistema do estado de São Paulo que monitora os óbitos e os sinistros de trânsito, a gente já conseguiu uma redução significativa até agosto dos acidentes de trânsito, né? Em 57% a redução, principalmente após o ingresso dos agentes de trânsito. A redução é muito mais brutal ali quanto a isso. Então a gente está muito feliz com esses dados, né? Um fechamento que a gente fez recente desse comparativo. A redução também no número de óbitos, a gente teve um registro de óbito a menos, né? É uma vida que foi salva de um ano para o outro. Então é muito importante a população entender o peso que ela tem no município também, né? Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, bom dia a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.